Qual erro aparece depois que o negócio começa a dar certo? Ou melhor, quais erros podem aparecer depois que o negócio começa a dar certo? Você sabe, quando seu negócio começa a andar, aqui trabalhando com construção, eu sempre vi isso, sabe? Às vezes a sensação que eu tinha era essa aqui. Parecia que a construção era um negócio bom para você ter pequeno e que era ruim para você ter grande, sabe? Porque já vi vários caras que, quando estavam numa escala menor, o cara ia super bem e quando ele cresceu, ele quebrou. Sabe? Você vê aí, por exemplo, você investindo no mercado, no mercado de ações, você vê que as construtoras são consideradas um negócio mais arriscado. Elas não são consideradas um investimento seguro, por exemplo, igual banco, seguradora, sabe? Empresas da área de elétrica, empresas de infraestrutura, outras coisas assim, não. Elas são consideradas um investimento arriscado. Então, o que, que pode te enganar nessa hora do crescimento? O que, que pode vir nessa hora do crescimento que pode ser uma armadilha? Primeira coisa, velho, é o seguinte: pegar dinheiro emprestado. Primeira coisa é pegar dinheiro emprestado, que mais pode te atrapalhar. Você tem que ter a seguinte coisa em mente, que é o seguinte, é isso aqui, ó. Se você não tem dinheiro para crescer o negócio, é porque não está na hora de você crescer o negócio. Vou até repetir. Se você não tem dinheiro para crescer o negócio, é porque não está na hora ainda de você crescer o negócio. Eu vou até aprofundar a frase. Se você não tem dinheiro para crescer o negócio que você ganhou dentro do negócio, entende? É porque não está na hora ainda de você crescer o negócio. A gente tem que ter essa noção. Por quê? Pensa aqui comigo. A dívida, ela cria uma obrigação. Ela cria o contrário do que você quer com o negócio. O que você quer com o negócio? Você investir no seu negócio. Você quer ter liberdade, tranquilidade, dinheiro sobrando, tudo isso. A dívida, ela cria o contrário disso. A dívida você tem pressão, obrigação, menos margem de erro. É isso que você tem com dívida. Você tem menos margem de erro. Se você errar, você tem dívida, você está numa situação muito pior. Então, a gente tem que ter a consciência disso. Por quê? Muitas vezes o que acontece é o seguinte: você criou um negócio que está funcionando, e aí, devido ao fato dele estar funcionando, você acha que você pode escalá-lo infinitamente. E não é o caso. Nós vamos ver aqui no terceiro item que eu vou citar aqui para vocês, são 3 itens. O primeiro é esse: pegar dinheiro emprestado. Vamos ver que o terceiro item, quando você aumenta o negócio, você aumenta a complexidade dele. Então não quer dizer que você vai conseguir tomar conta dele da mesma forma que você tomava conta quando o negócio estava pequeno. Eu sempre pensei nisso em relação à construção. Eu via os caras quebrando, sabe? Falava, porra, por que esse cara quebra, velho? Sendo que construção é um negócio tão bom. Mas olha só, uma vez eu estava conversando com um cara, ele me deu esse exemplo aqui. Um cara construía casas geminadas em lotes individuais aqui na minha cidade. Então ele construía 4 casas. Saquem só como que o cara fazia. Ele fazia assim. Ele construía tudo numa base de troca. Como é que era? O lote ele trocava por uma casa. Então ele ia construir, ele ia pegar o lote e construir 4 casas. Vejam bem. O lote ele trocava por uma casa. Beleza. Não, então ele não comprava o lote, trocava o lote por uma casa. A mão de obra, ele tinha um empreiteiro que trocava por outra casa. Beleza. Então ele trocava a mão de obra por outra casa. Aí, o material, ele tinha um depósito que era parceiro dele que ele trocava por outra casa. Então ele trocava por outra casa. E na teoria, sobrava uma casa para ele. Então ele construía 4 e sobrava uma. Parece que é um negócio excelente, mas o que, que acontecia na realidade? Por causa de toda a questão de burocracia, documentação e tudo mais, cujo responsável era ele, na verdade sobrava menos do que uma casa. Entende? Sobrava talvez meia casa.
Isso por quê? Porque ele estava tentando crescer de qualquer forma. Vejam bem aqui uma coisa. Analise que ele, por exemplo, ao invés de ele fazer todas essas trocas, ele fizesse o contrário. Comprasse o lote, pagasse a mão de obra e comprasse o material. Ele ia conseguir economizar nas 3 esferas. Por quê? Suponha que o lote valesse, por exemplo, 200 mil. Na hora que você vai comprar o lote, você vira pro cara e fala assim, eu te dou 150 do dinheiro. Puf, já economizou 1/4 já do valor do lote. Mesma coisa na mão de obra. Na mão de obra, o cara vai trocar a mão de obra por uma casa, olha só. Ele tá pegando uma casa, uma coisa de valor alto. Se você pagar o cara pelas empreitadas, você pode economizar. Mesma coisa no material. No material, o que vai acontecer? Em vez de você comprar, cara, olha só, eu trabalho com construção. O que eu compro no depósito de construção são poucos itens. Eu compro muita coisa na internet, eu compro muita coisa em grandes varejistas. Você pesquisa cada item. Eu compro, por exemplo, cimento. Eu não compro cimento no depósito de construção. Eu compro cimento na distribuidora de cimento. Areia. Eu não compro areia no depósito. Eu compro areia no caminhoneiro lá que vende areia, que é o cara que só vende o caminhão de areia. Entende? Você comprar as coisas no depósito é muito mais caro. Então o que esse cara estava fazendo? Ele estava crescendo de qualquer forma. E aí você vê uns caras desses quebrando. Você fala, pô, como que ele quebrou? É assim, foi assim. Porque ele pode muitas vezes, às vezes, por exemplo, você fez lá o negócio, aí você fez com dinheiro emprestado. Aí você pegou e chegou no final, você não conseguiu vender a casa. Aí você não conseguiu vender, mas você tem que pagar o empréstimo. Aí como que você faz? Você entende? Então, é aquela frase que eu falei no começo. Se você não tem dinheiro para crescer, é porque ainda não está na hora de você crescer. A segunda armadilha é psicológica. E é essa aqui. O segundo erro que aparece é uma coisa que aparece muito fortemente. Porque o seu negócio deu certo, você acha que você é o gênio da humanidade. E aí você consegue resolver tudo. Entende? Quem já trabalhou por conta própria e conseguiu ganhar a vida por conta própria já teve essa percepção com certeza. Por que você consegue ganhar dinheiro sozinho? Porque, pensa bem, cara, você ganhar dinheiro sozinho de uma forma autônoma é uma coisa que te dá uma sensação de liberdade, de realização muito grande. Porém, o que é o perigo nisso? Você pode ter uma confiança exagerada, entende? Você pode achar que você virou o novo Einstein da humanidade. E não é assim, velho. E o que é o problema desse problema psicológico do novo Einstein? O problema é o seguinte, é que você vai achar que você consegue fazer qualquer coisa que você quiser. E aí você vai começar a fazer coisas que não são para o crescimento do seu negócio. E aí você vai se lascar inteiro. Entende? Você vai começar a fazer coisas, você vai achar que você é o gênio, você vai começar a fazer coisa errada. Entendeu? Você vai começar vai tirar aquela humildade que a gente precisa ter vendo o mercado. Nós temos que ter o contrário disso aí. Nós temos que ter humildade. Eu estou lembrando aqui de um outro exemplo que eu quero falar para vocês. O seguinte, veja bem. Voltando aqui um pouco sobre a questão de pegar dinheiro emprestado, saca só. Eu terminei de fazer uma casa agora, tem pouco tempo. Beleza. Como as taxas de juros estão muito altas aqui no Brasil agora, eu tentei vender a casa por 6 meses, não consegui. Desisti de vender por um tempo, deixei ela alugada. Ou seja, a casa está alugada no momento. O que acontece? Por que ela está alugada? Eu estou esperando um momento melhor. Eu sei que a casa é muito boa. Eu sei que ela pode ser vendida por um preço bom. E por que eu posso esperar? Porque eu não peguei dinheiro emprestado. Simples assim. O único motivo que eu posso esperar é esse. Entende? Eu fiquei apertado, tive que vender o carro, tive que vender a moto, tudo para colocar o dinheiro na casa. Quando acabou a casa, eu estava apertado, mas eu não tinha pegado empréstimo. Eu estava apertado, mas não estava devendo. Entende? Então, eu pude esperar. Aí agora eu estou esperando.
Essa casa lá, eu tenho certeza que vai ser bem vendida quando ela for vendida. Ela é num condomínio todo bonitinho, só tem 200 lotes no condomínio, todo mundo conhece todo mundo, cada lote de 1.000 metros. Top demais. Não tem como dar errado essa venda dessa casa. Só não tá na hora certa. Então você tem que ter essa noção, sabe? De que você pode esperar, que você tem a tranquilidade de esperar. Então, você tem essa questão. Agora, uma outra questão. A terceira questão é essa aqui. Todo negócio que você cresce ele aumenta o nível de complexidade. Por exemplo, esse dia eu estava vendo um vídeo de um cara falando sobre padarias, sabe? Ele fala, conhece muito de padaria e tudo mais e tal, sabe tudo do negócio, trabalhou nisso a vida toda. E ele estava falando, ó, a padaria, aquela fatura, olha os números que o cara deu. A padaria, aquela fatura até 10 mil reais no dia, ela é um negócio super fácil de tomar conta. Se ela passa disso, ela já se torna muito mais difícil de tomar conta. Porque você tem que ter mais funcionário, as taxas entram num outro regime de taxas, de impostos e tudo mais e tal, né? Muito mais, a quantidade de cliente é maior, a estrutura física que você tem que ter, de tanto de produção quanto da padaria em si, da estrutura física da padaria, tem que ser maior. Então porque você é capaz de tomar conta de um negócio pequeno, não quer dizer que você vai conseguir ter o mesmo sucesso num negócio maior. Você pode ter se você for bem estruturado, mas não é automático, percebe? Por exemplo, aqui na minha cidade tem uma sorveteria, que eles fazem sorvetes, como é que chama? Gelatos, tudo mais. Sorvete mais chique, sabe? Gostoso. E eles têm 2 unidades aqui. E o sorvete deles é como se fosse assim, tipo bacio de latte, sabe? Bacio de latte. Então, é tipo esse sorvete assim. Porém, eles já existem muito antes da bacio de latte existir. Sabe? Eles existem, sei lá, tem vários anos aqui na cidade. E às vezes eu ficava me perguntando, já conversei lá com o dono e tudo mais, mas eu não entrei exatamente nesse assunto com ele. Mas parece que o negócio deles é muito bem estruturado. Mas sempre me levou a pensar, pô, por que esse cara não escala esse negócio? Por que esse cara não aumenta esse negócio? Talvez ele não aumente porque ele já fez as contas e viu que iria para uma escala que para ele talvez ficasse desconfortável. Então saca só, o cara tem uma sorveteria artesanal de gelato e tudo mais e tal. Abriu uma unidade, aí deve ter passado-se alguns anos. Eu lembro quando abriu uma, sabe? Aí eu lembro quando abriu a segunda. Ou seja, vamos supor que passaram assim, uns 5 anos, pegou e abriu a segunda unidade. E aí ele tá com essas 2 unidades, já tem, sei lá, mais de 10 anos. Ou seja, o negócio dele já deve rodar de uma forma que ele tá super confortável, acostumado, tudo mais e tal. Muito legal, sabe? Muito bacana, o sorvete gostoso, bacana tal. Você vê que, tipo assim, por exemplo, se você vai nessas de rede, igual tipo essa que eu falei, ou outras, e você vai na dele, eu sinceramente prefiro a dele, sabe? Muito bem feito, assim, nossa, você vê, você sente a diferença, sabe? Mas talvez ele já tenha tido essa sabedoria. Então aqui, ó, para recapitular para vocês, vamos lá. Quais são os erros que a gente está falando aqui? Primeiro, dinheiro emprestado. Vamos evitar dinheiro emprestado. Se você não consegue crescer com o seu dinheiro, é porque não está na hora de você crescer. Segundo, a questão psicológica. De você não achar que você é o novo Einstein, que você vai conseguir fazer tudo. Entende? Crescer tem a ver com isso. Você tem que perceber, fazer os passos corretos. E terceiro, crescer aumenta a complexidade do negócio. Nem sempre é o mesmo negócio. Então esses são 3 erros que podem acontecer de forma muito natural e fácil. Tá bom, meus amigos? Então, por esse vídeo é isso. Muito obrigado a todos. Me falem nos comentários o que vocês acham desse assunto e até o próximo vídeo.